Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando com o nosso tema de zakat, hoje eu queria deixar a importância dessa grande ação, dessa obrigação que é o zakat e o castigo por não pagar o zakat e talvez, inshallah ta'ala, começando com a explicação dos masails, das questões para quem zakat é obrigatório. Subhanallah, o Corão está repleto dos ayats em que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do zakat. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Em que Allah ta'ala diz, cumpri o salat e pagai o zakat. Todo bem que vocês fizerem e adiantardes, irão encontrar junto de Allah subhanahu wa ta'ala. جل وعلا ديش والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Os crentes e as crentes são protetores e amigos uns dos outros, recomendam o bem, proíbem o mal e praticam o salat assiduamente e pagam zakah, obedecem a Allah e seu mensageiro. São vários ayats no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da obrigatoriedade do zakah. Como Allah ta'ala diz, por exemplo, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. A piedade, ليس البر Antuallu wujuhakum não consiste em virar os vossos rostos para o Oriente ou para o Ocidente nas orações. Walakin al-birr, mas Allah Ta'ala diz, vocês querem saber realmente o que é piedade, o que é bondade e cumprimento das ordens de Allah Ta'ala? É aquele que, man amana billah, aquele que crê em Allah Subhanahu wa Ta'ala, no último dia, nos anjos, no livro, nos mensageiros. É aquele que dá os seus bens, apesar que ele gosta e seja apegado aos seus bens, ele dá a quem? A quem? Aos seus parentes, aos órfãos, aos necessitados, aos viajantes, aos mendigos, aqueles que estão em cativeiro. E depois Allah Ta'ala diz, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. Cumpre com o salat e paga o seu zakat. Portanto, queridos irmãos e irmãs, são vários versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do zakat, que eu não tenho tempo para mencionar todos. Há algo comum, eu já havia mencionado na aula passada, onde Allah fala acerca do salat, Allah ta'ala também fala acerca do zakat. É por isso que eu havia falado para vocês aqui aquela opinião do grande gênio Abdullah bin Mas'ud e Jabir bin Zayd também, que aquele que crê em Allah e ele aceita o salat e não aceita o zakat, então a fé deste homem não está completa. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o salat daquele que não paga o seu zakat se ele tiver posses, porque quando Allah ta'ala falou acerca do salat, lado a lado Allah falou acerca do zakat. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Allah ta'ala sempre fala isso no Sagrado Corão. Portanto, isso mostra realmente a importância de pagar o zakat. Se a gente for abrir o hadith, subhanallah, os hadiths estão repletos dessa obrigação. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, esse hadith eu costumo explicar, meus queridos irmãos, subhanallah, ações que vamos levar para o Jannah. Quem de nós não quer o Jannah? Olha, ações simples, estamos à beira do mês de Ramadã, você faz essas ações, você tem garantia do Jannah. Na língua de quem? De Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith beduíno, ana arabiyan, ele foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse, فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. O meu Habib, informa acerca de uma ação, se eu praticar esta ação, eu entrarei num paraíso. Que pergunta?
ação, se eu for a praticar, eu entrarei no Jannat. O profeta alayhi salam deu um banhano muito longo. Faqal, número 1, ta'budullaha, você adora Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Não atribua parceiros para com Allah. Isso não cometa shirk. Não atribua parceiros, primeira coisa. A segunda coisa, wa tuqimu salah. Efetua suas orações obrigatórias, seu salah. Terceira coisa, wa tu'ti zakat al-mafruda. Paga o seu zakat obrigatório. Quarta coisa, wa tasumu Ramadan. Jejum no mês de Ramadan. Aqui não veio Hajj, alguns dizem que o Hajj nessa altura ainda não era obrigatório, mas aqui veio Salat, Zakat, jejum e acreditar em Allah. Você faz isso, aquele homem disse o quê? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَزِيدُ عَلَى هَذَا. Eu juro por aquele que controla a minha vida, só irei fazer essas ações. O profeta alayhi salam, quando ele foi embora, falou para os seus companheiros: Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah. Quem quiser olhar para um jannati, para um homem que fará parte dos residentes do paraíso, falyanzur ila hadha. Olhe para este homem. Subhanallah, subhanallah. Agora, meus queridos irmãos, e aquele que não paga o seu zakah, aquele que Allah deu bens, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu riqueza e ele não tira o seu zakat, como eu havia explicado que o zakat purifica a riqueza. E não só, Allah prometeu multiplicar para aquele que tira o seu zakat e essa obrigação de Allah Ta'ala. E aqueles que acumulam, Allah subhanahu wa ta'ala também falou no Coran: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Aqueles que acumulam ouro e prata e não gastam no caminho de Allah, deles boas novas num castigo doloroso. Que castigo? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. No dia que for aquecido no inferno, fatukwa biha, e depois será marcado, aquela riqueza será aquecida no fogo, no inferno, e depois será marcado aonde? Jibahuhum, nas suas testas, wa junubuhum, nos seus flancos, wa zuhuruhum, e nas suas costas, pois será dito: isso ma kanaztum li anfusikum, o que vocês acumularam para vós mesmos, provem aquilo que vocês acumulavam. Subhanallah, subhanallah. E por isso mesmo, meus queridos irmãos e irmãs, vem no hadith Imam Bukhari, Imam Muslim também narra este hadith, que o profeta alayhi salam falou: وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ. Todo aquele rico que não paga o seu zakat, إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَى. Aquela riqueza vai se transformar no dia de Qiyamah numa cobra. Aqra, alguns dizem toda ela careca ou venenosa. Yatba'u sahibahu haythuma dhahaba. Vai perseguir o dono, o seu dono, onde ele for. Wa huwa yafirru minhu. Ele vai estar fugindo daquela cobra. Wa yuqal, e será dito: hadha maluka alladhi kunta tabkhalu bihi. Eis a sua riqueza que no mundo você era avarento com ela. فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ. Quando ele vir que realmente não terá outra saída, aí أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. Ele vai colocar, subhanallah, a mão dele na boca daquela cobra. E aí aquela cobra, o que é que vai fazer? Aquela cobra vai começar a trincar e vai comer aquela pessoa, os dedos daquela pessoa. Subhanallah, subhanallah. Há um ayat do Coran em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Muita gente pensa que é minha riqueza, eu que trabalhei, eu que sustentei, por que eu tenho que tirar os 2% e meio e dar? Allah diz: não pensem os que são avaros e avarentos com o que Allah lhes concedeu, do seu favor, aquilo que você tem, Allah diz, não é seu, é minha graça. Allah diz: não pensem que isso lhes seja um bem. Pelo contrário, isso lhes é um mal. No dia da ressurreição,
trarão os haveres de que são tão avaros. Então o que acontecerá? Esses haveres suspensos dos pescoços como um colar. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de ler esse do Coran, o profeta alaihi salatu wasallam falou aquele hadith: aquele que não paga o seu zakat no dia da ressurreição será transformado também o seu valor numa cobra venenosa. Uma cobra venenosa com 2 glândulas e serão muito peçonhentas. E ela se enrolará no seu pescoço e morderá as suas faces e dirá: eu sou a tua riqueza, eu sou o teu tesouro. Subhanallah, vocês sabem, prezados irmãos, esse castigo de cobra, eu quando falo, arrepia. E são dois lugares. É não fazer o salah e não pagar o zakah. Como vem também, inshallah, com mais calma irei explicar no qabr, na campa, aquela pessoa que não fazia o seu salah, era negligente, por cada salat, ele será picado com essa cobra comprida, como dias de viagem, pescoço, a espessura que nem um pescoço do camelo, bolas de fogo. Imaginemos todos os dias. Pena que a gente olha para o Qabristan, para o cemitério, a gente pensa que nada está a acontecer. Cada salat que você está a perder, meu irmão, que a gente perde, esse é o castigo depois da morte. Da mesma maneira que o zakat, o valor que a gente não tira e não paga o nosso zakat, esse será o castigo após a morte. Que Allah nos afaste, que Allah nos perdoe. No livro Nuzhatul Majalis, é um livro de hadith, vem lá que no tempo de Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, faleceu um homem que era muito rico. E então, no seu funeral, eles começaram a escavar a terra onde ele deveria ser sepultado, mas todo mundo ficou espantado que toda cova que eles faziam, encontravam nela uma cobra de grandes dimensões, uma cobra gigante. Então cavavam cobra, encontravam cobra. Informaram Abdullah bin Abbas acerca disso. Então Abdullah bin Abbas também, vamos cavar outro lado então. Só que sempre que eles faziam outra cova, então também encontravam uma cobra. Subhanallah, por fim, todas as covas que elas foram cavando, alguns dizem que eram 7 campas que eles fizeram. Sempre encontravam uma cobra lá. Abdullah bin Abbas disse, não há hipótese, vamos ter que enterrá-lo assim mesmo. Perguntou aos familiares, esse homem o que fazia durante a sua vida? Disseram que ele era muito rico, mas não pagava o seu zakat. Subhanallah. Então Abdullah bin Abbas ordenou que ele fosse sepultado em qualquer uma daquelas covas, claro, juntamente com aquela cobra. Esse é o castigo daquele que não tira o seu zakat, que não tira o seu zakat. Portanto, o Coran está repleto disto e a hadith também está repleto pelas consequências daquele que não tira o seu zakat. Vários livros foram escritos, eu agora queria resumir, numa maneira mais fácil, para quem zakat é obrigatório. Quais são as condições para o pagamento do zakat? Inshallah, vou tentar em 2 dias, tentar explicar da forma mais fácil possível. Temos que saber primeiro, para quem zakat torna-se, ou em que, melhor dizendo, em que caso o zakat torna-se obrigatório? O zakat torna-se obrigatório em que casos? Então, os casos em que o zakat torna-se obrigatório. A primeira coisa, sobre o dono da riqueza, a pessoa que tem um valor. Então, a pessoa que tem um valor, ele terá que pagar o zakat quando? Terá que pagar o zakat quando for muçulmano. Portanto, para um não muçulmano, zakat não é obrigatório. Segunda coisa, tem que ser livre. Para um escravo não é obrigatório. Deve ser adulto. Isso é atingir a puberdade. Então, para uma criança, zakat não é obrigatório. Aqui há diferentes opiniões entre os imãs que eu irei mencionar, inshallah. Tem que ser alguém mentalmente são. Portanto, para um maluco também zakat não é obrigatório. E a quinta coisa, ele não deve ter dívidas. Portanto, o dono da riqueza deve ser muçulmano, deve ser livre, deve ser adulto, numa opinião, deve ser mentalmente são e não deve ter dívidas. Agora, quando a gente fala da riqueza, né? Qual é a riqueza na qual zakat é obrigatório? Você tem um carro, tem 2 carros, tem uma casa, não é? Tens utensílios, tens maquinaria. Quais são as coisas em que a pessoa deve tirar o seu zakat e quais são as coisas que zakat não é obrigatório? Você talvez tenha uma casa aqui, mas você está usando a casa, não é? E tem outra casa em Belém, por exemplo, que você vai de férias, mas é sua. Será que zakat é obrigatório? Portanto, inshallah, amanhã não percam. A riqueza,
qual é o tipo de riqueza em que zakat é obrigatório e qual é o valor, se a pessoa tiver, deverá pagar o seu zakat, inshallah ta'ala. Amanhã iremos explicar essa lição muito importante, iremos explicar acerca do nisab, qual é o valor se a pessoa tiver zakat, torna-se obrigatório e outras condições, inshallah ta'ala. Portanto, quem tem posses, inshallah, quem tem valores e quem Allah Ta'ala deu, vocês vão notar qual é a riqueza em que esse zakat é obrigatório. Que, subhanallah, vocês vão notar amanhã quando for a mencionar os nisab, os valores do zakat, é por isso mesmo se a gente cumprisse o zakat na totalidade, como o Islã manda, não haveria mendice no mundo. Wallahi, não haveria mendice. Inshallah, amanhã iremos mencionar que Allah subhanahu wa ta'ala concede-nos tawfiq de a gente cumprir todas as suas ordens. Como a gente faz o nosso salat, a gente também pagar o nosso zakat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.